E hoje nós damos início às entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. Todos os candidatos foram convidados a participar do Conexões por disponibilidade da agenda e vão responder aos mesmos questionamentos. E o primeiro candidato a comparecer no nosso estúdio é Jorge Cajuru, do PRP. Boa noite, candidato. Obrigada pela presença. Grato eu, Camila Maia. Boa noite, Goiás. Minha gratidão eterna e agradeço em especial ao espaço ao vivo, logo livre, da TV UFG. Nós que agradecemos. O senhor vai ter 6 minutos para os nossos questionamentos iniciais. Acho muito pouco. Infelizmente é o tempo que nós disponibilizamos. Rede de televisão dá 2 horas para candidato? Bom, e mais 1 minuto ao final para as considerações finais. Aceito as regras. Gostaria que o senhor inicialmente falasse para a gente sobre a sua atuação, qual será o foco da sua atuação no Senado Federal, quais os projetos serão prioritários para o senhor. Inicialmente, eu vou deixar aqui em suas mãos, para todos da Universidade Federal de Goiás e da TV UFG, o meu registro em cartório feito no último dia 15 de agosto, primeiro dia de campanha, em caráter irrevogável. São 13 compromissos jamais feitos na história do Brasil por um candidato ao Senado Federal, onde eu abro mão rigorosamente de quase tudo, para não dizer de 90% das mordomias de um senador, que custa ao país. Você tem ideia quanto custa um senador da República? São 81. Não. Cada um quase 3 bilhões no seu mandato. Imagine 50% desse valor indo para a educação, como Kennedy fez nos Estados Unidos, quando assumiu a presidência, investindo nas universidades, na qualificação dos educadores, no salário dos educadores, que deveriam ganhar pelo menos a metade de um congressista. Você investindo tudo isso na saúde, na educação, que para mim é prioridade, o resto é perfumaria. Então abrir mão de tudo, desde moradia, transporte, equipe, pela metade de funcionários, reembolso, viagens internacionais, passagens aéreas, jatinhos particulares, passaporte diplomático, saúde, telefonia, ajuda de custo, gráfica no Senado, leituras de jornais e revistas, aposentadoria vitalícia, plano de saúde vitalício. Tudo isso eu estou recusando e desafiei Marconi Perillo, Lúcia Vânia e Vanderlan Cardoso para que façam o mesmo. Até hoje não compareceram ao primeiro cartório de protesto em Goiânia, em frente à Praça do Sol, e nem vão comparecer. Bom, candidato, em relação aí a alguns projetos do governo federal, reforma trabalhista já aprovada, reforma previdenciária proposta pelo governo Temer, qual que é a sua posição em relação a isso? O senhor é contra ou a favor? E qual vai ser a atuação no Senado em relação a essas reformas? Bom, essas reformas são prioritárias, você tem que saber discuti-las com a sociedade em primeiro plano. É evidente que todos nós já sabemos qual é o pensamento da nação brasileira em função à reforma da Previdência. É muito óbvio. Quem aqui em Goiás votou a favor de Michel Temer, corrupto desde a maternidade, é tão corrupto quanto ele, na minha opinião. A questão da reforma tributária e também da reforma política são 2 reformas urgenciais no país, e eu vou lutar até o fim, se for essa a vontade da população goiana, que pode escolher 2 candidatos ao Senado. Mas eu insisto, Camila Maia, o nosso maior problema está em cortar na própria carne o que a classe política custa para o seu bolso, que não tem condições de pagar um plano de saúde, enquanto que ex-senador tem direito a plano de saúde vitalício e usa até hoje. E aqui eu trago documentalmente do Senado Federal para a TV UFG, para que vocês analisem. Todos os documentos aqui são oficiais, estão à disposição de qualquer um. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu apenas fui lá e busquei. Todos podem fazer o mesmo. Marconi Perillo, agora em 2018, gastou com o exame de laboratório R$ 1.900. Você acredita que ele pediu reembolso ao Senado? Tem cabimento, senhoras e senhores? Tem cabimento? Lúcia Vânia, com jatinhos particulares, jantares e passagens aéreas, custou R$ 2.438.000. Para quê? Se você em Goiás pode viajar de carro. Então eu estou dando exemplos de adversários, mas no Brasil inteiro tem esses mesmos exemplos. Então, para mim, o maior problema na política, primeiro, é a crise moral. É a gente cortar na própria carne, a gente ter civismo, brasilidade, de aceitar
receber bem menos, viver com o pouco que é necessário e abrir mão, destinando esse gasto, essa fortuna que se gasta com 513 deputados federais e 81 senadores, para a educação em primeiro lugar, para a saúde, para o meio ambiente e para outras prioridades, principalmente com o social. Rapidamente, candidato, e os seus candidatos a suplentes na chapa ao Senado Federal? O porquê da escolha dos suplentes e quem são eles? Primeiro, não poderia ser meu suplente de Jorge Cajuru nenhum empreiteiro, perfeito? E só poderia ser meu suplente quem tivesse amizade profunda comigo. Questão de confiança. Ele é meu amigo há 32 anos. Chama-se Benjamin Bezzi Júnior. É o meu primeiro suplente. O segundo suplente foi escolhido pelo partido. É uma questão de divisão, eu não poderia escolher os dois, mas o partido escolheu quem eu queria, que é o Mildon Mercedes, meu companheiro de Câmara, que também é vereador. Portanto, satisfeito. Nenhum deles tem o direito de gastar comigo nada mais do que um mínimo na campanha mais barata, como senador na história do Brasil também, inclusive feita de ônibus, de rodoviária, Camila Maia. Bom, já estamos finalizando a nossa entrevista. Gostaria que o senhor, então, tivesse um minuto a mais para se dedicar às suas considerações finais e também a destacar outros pontos que o senhor acha interessante nessa entrevista. Camila Maia, eu tenho a convicção, senhoras e senhores jovens goianos, que a nossa maior preocupação é com a corrupção. E daqui para frente, o político vai ter uma vingança, no bom sentido, nas urnas no dia 7 de outubro. Muitos não vão votar. E esse será um exemplo para quem for eleito. Se ele não for diferente, se ele não mudar seu comportamento, ele tem vida curta na política. Jorge Cajuru terá vida longa e dará orgulho ao estado de Goiás. Eu farei história, Camila Maia, como fiz por 40 anos na televisão. Não jogarei fora no lixo a minha honra nacional. O senhor ainda tem 40 segundinhos se quiser destacar algum último ponto. Apenas dizer o agradecimento, que é hoje muito difícil, né? As pessoas têm dificuldade de falar obrigado, né? O meu agradecidíssimo em todas as cidades do interior de Goiás pelo carinho sincero comigo, sincero mesmo, diferente de outros políticos que eles batem a porta quando passa a carreata. Tá certo. Nós também agradecemos a sua presença, candidato, para abrir essa série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. Muito obrigado. Foi um orgulho abrir e espero que os outros candidatos venham até aqui, porque eu tomei conhecimento que o Marconi Perillo, da última vez, fez com que vocês fossem lá entrevistá-lo. Ele não quis vir aqui. Esse é o Marconi Perillo, Goiás. Nós esperamos que todos também venham. Muito obrigada.